Sabará, 3 de setembro de 2016. Atitudes renovadas. Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. Página 119. És o de que tens feito. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, de que você tem se feito. Em qualquer situação, ama e faze todo o bem ao teu alcance, enriquecendo-te de talentos de luz, e saberás multiplicar para a correta devolução aquele que te facultou a tua posse temporária. A saúde, sem dúvida, é um desses fabulosos talentos que são oferecidos aos transeuntes da evolução, dos quais terão que dar contas. Página 121. Podemos considerar a felicidade como resultado de pensamentos corretos, de atos honestos e de sentimentos enobrecidos. Página 122. O asceta, o mártir, o idealista, quanto mais enfrentam dificuldades, melhor sentem-se, agradecendo à vida as aflições que os elevam, que os ajudam a concretizar os objetivos que abraçam e os santificam. No entanto, para o indivíduo comum, as sensações bem atendidas, o conforto, a conquista de valores amoedados, o experimentar de prazeres contínuos, são fenômenos que se convertem em expressões de felicidade. Certamente, uma situação, a primeira postura, tem que ver com as emoções superiores da alma, enquanto que a outra diz respeito às sensações dos sentidos físicos de efêmera duração. A felicidade, portanto, desse modo, não está adstrita a determinados padrões, de maneira que seja a mesma para todos os indivíduos. Página 123. O véu que oculta o discernimento da felicidade real é colocado pelo ego na sua feição imediatista, vinculado aos interesses pessoais e movimentando-se somente em torno deles, o que não corresponde à realidade dos valores que tipificam um estado de harmonia real, de plenitude. É provável que a felicidade para muitos não seja mais do que algumas alegrias derivadas das ambições que se fizeram palpáveis após algum esforço por consegui-las. Para outros podem ser as satisfações hedonistas em que o gozo foi transformado em finalidade primordial da existência, embora fugidio e cansativo. A felicidade, porém, não se afirma como o trânsito fácil pelos altibaixos da experiência carnal, tornando-se necessário que sejam eliminados os tóxicos mentais e a ignorância em torno das leis de solidariedade e de compaixão, que devem ser vivenciadas no íntimo, de forma a melhor compreender-se o sentido psicológico do existir. Página 124. Uma das razões dominantes para a presença da infelicidade é a ambição desmedida, que confunde o ter com o ser, o poder com o realizar-se. A educação social na Terra, infelizmente, ainda tem a predominância pela exaltação do mais forte, pelo triunfo do mais rico ou mais belo, pela coragem do mais hábil, na arte de projetar a imagem, estabelecendo a felicidade como a glória externa, o brilho fácil nas rodas socioeconômicas dominantes. Como efeito, quando não se conseguem esses padrões de falsa felicidade, pensa-se em desdita, em fracasso. Não é raro encontrar-se as pessoas ricas que alcançaram o topo, invejadas e copiadas, cercadas de fãs ardorosos e perseguidas pelo noticiário da frivolidade, que lamentam interiormente a fama e o alto escalão em que se deparam, nos círculos em que se movimentam. A verdadeira educação deve ter como meta formar cidadãos, criar condições dignificadoras para o indivíduo, fortalecimento dos valores éticos morais, porque os padrões exteriores mudam de situação a cada momento, enquanto os de natureza íntima permanecem como diretrizes de sabedoria geradora de paz interior. Página 125. Considerando-se, porém, que é inevitável
que sempre surgirá momento em que se apresentará, em razão da circunstância em que o espírito evolui, ainda apegado aos débitos de ontem como as interocorrências desequilibradoras de hoje, o recurso preciso para o enfrentamento é a constatação da sua transitoriedade em face da maneira como deve ser encarado, dando-lhe qualidades positivas de aperfeiçoamento moral, de metodologia, que leva à autorreflexão, ao aprimoramento interior. A felicidade real tem muito a ver com a felicidade que produz em torno, com aquela que diz respeito aos outros. A chave para ser viabilizada está no amor a si mesmo e ao próximo, nessa deferência que deve ser dedicada ao esforço de autoaprimoramento, de elevação de qualidades morais, de significados emocionados, tendo em vista as demais criaturas. Quem apenas se ama, sem tempo de ampliar o círculo da afetividade com os outros, sofre de miopia moral e, no seu egotismo, perde o sentido existencial. Somente quando se ama aos demais caminhantes da estrada da evolução é que se desenvolvem os sentimentos de nobreza, especialmente os de compaixão, de misericórdia, de solidariedade e caridade no seu sentido mais elevado. Nesse amor que se expande, absorvem-se a harmonia e a certeza de que após a transição do corpo, pelo fenômeno da morte biológica, haverá o despertamento do espírito em forma de consciência livre de culpa, em estado de real felicidade. Assim seja.